Marcos capítulo 16, versículo 1 e 2. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Essas mulheres que seguiam a Jesus, mesmo depois da morte de Jesus, elas perseveraram em seguir a Jesus. Talvez elas tenham esquecido que Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Já era dia aqui, já tinha acesso, elas sabiam, né? Pois o texto diz que no versículo 47 de Marcos 15, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham, né? E cumpriu-se também na morte de Jesus e no seu sepultamento, que está em Isaías 53, o versículo 9, que diz aqui: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui fala que Jesus ele foi sepultado em um sepulcro por um homem rico, que foi José de Arimateia, um sepulcro que não tinha sido usado. E as mulheres estavam ali para prestar mais uma homenagem ao Senhor Jesus. Elas compraram especiárias, estavam ali. O texto diz: compraram aroma para ir ungí-lo, para conservar mais o corpo, para preservar mais o corpo, né? Nós sabemos o tanto de especiárias que Marta e Maria colocaram em Lázaro, mas no quarto dia Lázaro já estava fedendo. Geralmente ficava muitos dias, conserva. Elas também esqueceram, né, que o problema não era tirar a pedra. O problema era que o sepulcro tinha sido selado. Você vê lá em Mateus, que os sacerdotes foram lá falar com Herodes, dizendo: olha, aquele traidor disse que no terceiro dia vai ressuscitar. Bota guardas lá, possa ser que eles roubem o corpo de Jesus, né? E ficaram guardas, vigiando também o corpo. Mas essas mulheres, elas estavam dispostas. A preocupação delas não era o selo, né? E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Que geralmente quando era colocado o corpo no sepulcro, cavado na rocha, né? A pedra já era feita de uma forma que quando ela era colocada, ela encaixava, né? Precisava de pessoas para tirarem. E elas estavam preocupadas com esta pedra. Foram mulheres que seguiram a Jesus, né? Aqui o texto diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir Jesus. Aqui, segundo a tradição, a Salomé era a irmã de Maria, mãe de Tiago e João, né? Que eram as discípulos de Jesus. E nós contemplamos aqui pessoas que esqueceram dos ensinos de Jesus, pois Jesus disse: olha, que ele iria ressuscitar. Elas não foram lá dizendo assim: vamos lá ver se o sepulcro está vazio. Porque muitas vezes no momento de dor, no momento de angústia, no momento de perda, vem aquela área, aquele momento que nós esquecemos. Quando Jesus falava para os seus discípulos que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, os discípulos ficavam assim sem entender, ou até mesmo sem coragem de perguntar. Mas Jesus, ele estava falando a verdade.
E é a verdade aqui que são mulheres que eram realmente seguidoras de Cristo. Elas poderiam dizer assim: Jesus já morreu, Jesus foi crucificado na cruz, que é um escândalo, que é uma vergonha, né? Que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os judeus. Mas elas estão ali na expectativa de prestar mais uma homenagem. Não era comum, não era normal, né? Pessoas irem depois, né, praticar esse ato de ungir novamente o corpo. Fazia-se antes de ser sepultado. Mas essas mulheres, elas queriam demonstrar mais amor por Jesus. E elas fizeram isso. Só não aconteceu porque Jesus ressuscitou. E você? Qual amor você tem demonstrado realmente por Jesus? Responda para você mesmo.